vamos lá, vambora. Que agora sim, agora a parada vai. É isso. Estamos em um novo espaço? Não, a gente só fez uma troca de local. Demorou pra gente poder arrumar tudo aqui, mas tá tudo certo. Olha ali, aqui tá sentado no trono de ferro. Que bonitinho. Eu gostei desse ângulo. É mais fácil de sentar, mas isso não prova nada que eu preciso de trocar de cadeira. Não se preocupe, eu vou trocar de cadeira, não se preocupe. Olha só essa é a minha School Glass. Eu amo essa caneca eu ganhei de uma pessoa muito especial. Eu tenho um xodozinho por ela, deve ser porque eu gosto muito de caveira. Eu gosto muito dessa caneca. Então vamos lá? Sejam bem-vindos ao Claquete da Fruta. Meu nome é Paulo Rancel, eu sou produtor e criador de conteúdos independentes. Sejam bem-vindos ao meu espaço, o espaço da... A gente vai organizando conforme o tempo vai se passando. E conforme o tempo vai passando, dá aquela curtidinha, dá aquela likezinho pra gente poder aumentar a nossa fruteira. Dito isso, bora lá. Recentemente, eu e o Clube da Fruta fomos em uma das melhores salas de cinema de São Paulo. E eu vou deixar vocês agora com uma dúvida. E se vocês chutarem qualquer sala, escrevam elas no comentário aqui, tá? Não vou falar, não vou abrir a boca. Mas é uma das melhores salas de São Paulo. Assistiu um filme Minecraft. E na minha opinião, e pelo menos na minha opinião da maioria do pessoal, que filme horrível. Tá, não foi um filme tão horrível assim, mas que é ruim, não podemos negar que é um filme muito fraco. É o que eu vou falar sobre esse filme hoje, mas já deixando um ponto aqui pra vocês, eu tenho que ser bem sincero com vocês. A minha visão, ela vai ser simplesmente cinematográfica, e se preparem, eu não joguei o jogo. Tá bem, desculpa, eu sei que era pra ter jogado, há muito tempo, eu sei que era pra ter jogado antes de assistir o filme, justamente pra eu poder pegar as nuances do jogo e simplesmente entender o que o filme queria ser passado, mas eu estava com um time muito incrível, um time que simplesmente entendia do jogo e me passou toda a visão do filme-jogo. E não se preocupem que esse vídeo não vai ser só uma análise cinematográfica, mas vai ser uma comparação entre o jogo e o filme. Mas você ainda não jogou o jogo. Mas o Matheus jogou. Então ele simplesmente vai ter uma parte onde ele vai simplesmente passar pra vocês o que tem de diferencial, quais são os easter eggs, quais são as nuances que o filme coloca e traz do jogo, para que vocês tenham uma ideia e pelo menos veem se a minha nota faz sentido e se a nota do Matheus faz sentido. Da minha parte será uma análise cinematográfica que consiste em passar pelo menos uma ideia geral entre roteiro, elenco e CGI, o efeito gráfico. Justamente e porque infelizmente eu não joguei o jogo, então eu não consigo te dar uma visão de diferencial entre o jogo e o filme, mas não se preocupa, nesse vídeo a gente ainda vai ter essa ideia. Então se você quiser essa análise gráfica de cinema, vem comigo, bora nessa. Começando pelo roteiro, eu confesso que eu tive uma visão muito negativa sobre esse filme. Quando eu saí do cinema, eu simplesmente coloquei na ideia de, mano, que filme ruim, filme horrível, justamente porque você coloca na visão geral de que ele é um filme pra criança. Ele é um roteiro bem básico que coloca no conceito de que sim, é um roteiro pra todas as idades. Não é um roteiro explícito para que você tenha ali um conceito de, nossa, essa história aqui é para um público em si, os jogadores, é simplesmente só para os jogadores, é só para quem entende de Minecraft. Não, o roteiro ele é simplesmente um roteiro leve, ele é um roteiro básico, é um roteiro que ele simplesmente precisava ser criado para jogar tanto para quem já jogou o jogo e para quem não jogou e para quem quis assistir um filme comum. And we wanted to be true to what the characters do in the game. And so all of that, we spent a lot of time making sure we were getting it right. É um filme sessão da tarde. Continua com essa visão de que o filme é ruim? Eu acho que sim. O filme em si, ele simplesmente é voltado para um público geral. Tanto que se vocês repararem, tanto na versão americana do filme ou nas versões dubladas, tanto em português, espanhol, francês, você percebe que a sonoridade do tom da fala da maioria dos personagens, tipo da fala do próprio Steve ou na fala dos outros personagens, você vê que a linha tênue, a linha, tipo, o
tom, ela é muito alto. Ele coloca na ideia de que a cada fala dos personagens é uma fala muito alta, uma fala com uma sonoridade muito grande, justamente porque ele não quer fixar, não quer te prender, ele quer fazer com que você simplesmente preste mais atenção. Ele não quer que você foque num ponto de visão, que ele te prenda com a sonoridade, tipo, então ele não vai falar assim de uma maneira onde você precisa prestar atenção, que onde você precisa ter todo um foco. Não, se você percebe o Steve contando a história dele, eu quero ser um minerador. Meu nome é Steve, e quando criança eu queria muito estar nas minas. Eu não quero trabalhar 6x1. Você percebe que o tom de voz dele é justamente um tom alto, é um tom mais alto, justamente para que seja algo padrão, algo normal, é uma parada normal. Essa jogada em tom maior faz com que a obra seja aquela obra mais engraçada, aquela obra mais caricata, aquela obra que tipo não vai colocar uma seriedade. Quando você percebe que o Steve, ele tá ali sendo sequestrado, você vê que tipo, ele não tá com um tom de eu estou sendo sequestrado, não, ele está com um tom de comédia, sabe? Eu fui sequestrado! Então você percebe na tonalidade, eu acho que eu tô falando certo, né, tonalidade? Você percebe na linha tênua da voz dele que ele tá jogando muito pra cima, justamente pra ser algo engraçado, pra ser algo que tipo, não é algo sério, não se preocupem com isso, é uma comédia, é uma ideia. Eu continuo com essa visão? Eu acho que sim. No tom do próprio Jack Black, quando ele começa a contar a história do Steve, você percebe que não é algo pra se mostrar que é uma história séria, que é uma história onde você precisa ser prendido naquele momento. Não, só se retrata de uma fantasia. De uma aventura, algo fantasioso, algo que ali em cada cena você vai ver que existe uma parada mais infantil, pra que tipo, você percebe que uma criança ela não vai se assustar ali por conta que a altura da voz do personagem mostra que tipo, ele não está em perigo real, ele não está em problemas reais. Você percebe que ele colocando essa ideia de altura, você vê que a fantasia está ocorrendo. Então, é nítido que o roteiro do filme, ele foi feito para estar ali, entre a magia e a fantasia. Eu continuo com essa ideia? Eu continuo. Então vamos lá. Eu acho que sim. Eu tenho certeza, convenhamos. Esse filme, ele é um filme sim, para criança. Deve ser por isso que eu não joguei essa bosta. Brincadeira. Não fiquem bravos comigo, eu vou jogar. E em relação ao roteiro, é isso. O roteiro ele é bem básico. O Júlio, grande amigo Júlio, foi junto comigo, até o próprio Mestrão estavam ali comigo justamente para falar sobre as nuances, os pontos, os easter eggs que são passados no jogo, que são passados no filme, mas infelizmente eu continuo com essa visão que o filme é horrível. O roteiro é ok, é um roteiro para criança, é um roteiro para simplesmente mostrar a magia e a fantasia que é esse filme. Bora para o elenco? Confesso que eu achei o elenco físico até bem interessante. Eu juro pra você, eu não sabia que a mãe do Stifler estaria no filme. Cara! Você coloca a ideia de um filme que seria um filme de fantasia e magia, e aí você coloca a mãe do Stifler pra fazer o melhor do que ela sabe fazer, que é dar uma atuação de alívio cômico no filme. Aquela cena da mãe do Stifler, cara. Porque convenhamos, pra quem assistiu o filme e pra quem não assistiu, você vai ter 3 núcleos. Você vai ter o núcleo onde o Steve tá ali presente, você vai ter o núcleo dos porcos, que são os vilões, e vai ter um terceiro núcleo que é simplesmente da mãe do Stifler saindo com um dos personagens do Minecraft. Mas convenhamos, nós temos a participação da Danielle Brooks, que é a atriz de Orange is the New Black e o Pacificador. Ela é uma ótima atriz e ela estava fazendo um papel muito bom. Não só a Danielle, mas a gente tem a Emma Myers,
Summers, que é a atriz loura lá de Vandinha, até esqueci qual que é o nome dela, mas a gente teve o Sebastian Eugene Hansen, que esse foi o primeiro, que foi o ator que fez o Henry. Na minha visão, foi a primeira obra-prima que eu vi desse ator, então pra mim ele começou ali. Eu sei que ele tem alguns outros filmes também, mas eu achei ele bem bacana pra um filme começo, vamos dizer por assim. E temos também o nosso querido Jason Momoa, o eterno Aquaman, ou o Drogo de Game of Thrones. Jason, eu tenho que confessar que eu não sou tão fã dos seus papéis comediantes, assim, mesmo com essa ideia de você ser uma pessoa, tentar ser uma pessoa engraçada agora em Minecraft, ou no próprio Velozes e Furiosos, tentando fazer um vilão tipo, eu sou engraçado. Eu acho que é melhor você continuar com seus papéis de seriedade. Você em Duna tá maravilhoso. Mas eu queria tirar uma dúvida com você. Na cena em que você cai no buraco, da onde você tirou aquela pá? Do cu? Que merda, John! Não só o nosso querido Jason Momoa, mas também a gente tem o Jack Black, que interpreta o Steve. Confesso que antes do filme ser lançado, eu tive um grande preconceito da escalação do Jack Black para fazer o próprio personagem principal, porque eu imaginava o Steve como se ele fosse um adolescente, como se ele fosse uma criança em si, e aí simplesmente colocar um cara velho e bem estranho, eu não sei se iria encaixar, porém acabou sendo ok. Eu achei até bacana o Jack Black. Eu sei que existem pessoas que são haters do Jack Black justamente por achar que ele faz papéis medíocres, mas não, eu gosto dos papéis do Jack Black, não só no filme do Minecraft, mas um dos meus filmes favoritos da Escola de Rock, ou no próprio Tenacious D, são filmes incríveis. Jack Black faz um papel incrível, ele é um ótimo ator, eu não posso negar. Existem haters do Jack Black, mas é válido. Eu achei ok a escolha do papel dele, ficou bacana. E agora, passando até uma curiosidade, eu não sei se isso é um mal de roteirizador, de pessoas que criam o roteiro, ou se isso é algo meu, mas eu costumo muito criar a imaginação de e se fosse outro ator no lugar do ator principal. Tipo, qual ator encaixaria se a gente pudesse ter a oportunidade de trocar? Isso é uma parada que eu sempre tenho em muitos filmes. Eu, às vezes, fico imaginando, nossa, quem ficaria no lugar do Tom Cruise em Missão Impossível? Ou quem pegaria um James Bond bacana se não fosse o Daniel Craig? Pra mim, fica nessa concepção. E recentemente, por conta do Minecraft, eu fiquei na ideia de tipo, pô, e se o Ben Stiller ficasse como Steve no filme? Será que ficaria um negócio legal? Será que ficaria uma atuação bacana? Se você parar pra analisar, o Jack Black e o Ben Stiller, eles já trabalharam em vários filmes. Um deles é Inveja Mata, que é um filme muito engraçado, é um filme muito bacana. E tipo, eu acho que tivesse essa ideia de você trocar de ator e colocasse um Steve, eu acho que na minha cabeça o Ben Stiller ele faria um papel muito legal. Mas em si, em relação ao elenco, eu achei um elenco muito ok. E agora, jogando para o CGI, eu tenho que confessar, para você que consegue ter uma noção, que entende bastante de efeito gráfico, de CGI, e eu não sei se você vai ter a mesma visão que eu, mas eu e praticamente o pessoal do Clube da Fruta que tava lá no cinema, na hora a gente simplesmente entrou com o mesmo contexto. O CGI tava muito ruim, não por conta de algumas partes, tinha fotografia que tava incrível. Na cena do carrinho você vê que aquela cena ali, ela é real, ela não é CGI, ela não é o carrinho ele foi feito mesmo, ele foi criado justamente para isso. Obviamente que ele não correu naquela velocidade, mas aquele carrinho ali, ele simplesmente estava andando ali, eles estavam dentro ali, eles estavam andando ali. Só que era muito nítido que a maioria das vezes que os personagens físicos estavam na frente daquela tela azul ou naquele chroma key, ele simplesmente caía no Vale da Estranheza. Você conseguia ver simplesmente a linha tênue ali, você conseguia ver a linha preta, você conseguia ver a linha preta do fundo gráfico ali, e tipo, era muito nítido que simplesmente vários momentos que eram introduzidos no filme, o gráfico caía, os personagens físicos sim, caíam no Vale da Estranheza, e ficava muito na cara, ficava muito ridículo, ficava uma parada muito estranha. Você falava, nossa, que treco estranho é esse, cara?
E é por isso que, na minha visão, o filme ele simplesmente poderia ter sido melhor. Ele poderia ter sido tratado melhor. Muitas vezes você simplesmente viu ali aquela corridinha ali, simplesmente do nada, e você fala, aquela tristeza de criação. Eu sei que tudo bem, o filme ele não foi criado para ser um filme caro, para ser um filme onde eles iriam investir em algo que não iria olhar e falar, nossa, parece que é de verdade. Não, tudo bem. E é aí que se coloca na ideia de que o filme ele é um filme para o público em geral. Ele é um filme para criança, ele é um filme simplesmente para estar na ideia padrão, na ideia ok. E é justamente por isso que eu não tiro a ideia de que esse filme foi muito ruim. A minha nota para esse filme, vai. Por mais que eu já tenha assistido, na época eu simplesmente fiquei com a opinião de que esse filme era horrível, esse filme era muito ruim. Mas eu colocando na ideia da experiência, colocando na ideia de todos os pontos que eu fui pesquisar pra gente poder fazer essa pesquisa, eu acho que o filme, eu tiro um 5 de 10, tá? Só pra não parecer tão ruim. Como eu tinha dito, o filme ele é um filme ok, ele é um filme pra criança, magia, fantasia, mas é muito ruim, tá? Então, a minha opinião pra esse filme é um 5 de 10, tá? E, mas você não pode olhar, você não jogou o jogo. E é pra isso que nós estamos aqui, e é por isso que o Matheus agora vai passar essa análise simplesmente top do que seria a diferença entre o filme e o jogo. Então, tá aí com você, Matheus, vai! Sejam bem-vindos ao canal mais overrated do mundo, e hoje eu estou aqui para falar sobre Minecraft, o filme. Bem, voltando aqui sobre as referências do filme ao jogo, que são muitas, basicamente o filme inteiro é o jogo, o filme, nossa, quem diria, né, Matheus? Bem, vamos começar obviamente com o início, que é o Steve pegando aquele cubo lá, eu esqueci exatamente o nome do cubo, mas no Minecraft Dungeons tem o mesmo cubo, só que o cubo se chama Cubo da Dominância. Incrivelmente, né? Fizeram referência a isso. Aquele cubo ele é mais diferente no Dungeons, né? Um cubo que fica trocando de cor, meio como se fosse um teclado RGBD. Bem interessante, mas ok, tá lá no filme, uma referência bem legal. E, obviamente, o Steven entrando no mundo. Uau, blocos para todos os lados. Tudo basicamente idêntico ao jogo, tirando o fato que tá com um tom semi-realístico, né? E dá aquela impressão que são um mod realista e tudo mais. Os esqueletos estão mais assustadores, os zumbis estão com linguinha pra fora, estão meio carecas, assim. Sendo que nos jogos, os zumbis são carecas por inteiro, então eu não sei de onde eles tiraram aqueles cabelinhos lá, mas eu acho que foi pra dar uma caricatura a mais pro zumbi, sei lá eu. E uma das coisas mais raras do mundo tem no filme em abundância, que são os esqueletos em cima das aranhas. Ali realmente os caras são um exército, tem um monte deles pra todos os lados, incrivelmente. E um dos fatos mais curiosos, assim, é que na casa do Steven você consegue ver todos aqueles equipamentos, né, armaduras e tudo mais. E do lado tem uma plaquinha pra tomar cuidado com as explosões do Creeper. Eu li aquilo e achei o bico, porque como se fosse uma anotação dele pra alguma coisa. Agora vamos pros easter eggs mais chaves, assim. Easter eggs não, mas as referências que são ponto-chave do filme. Obviamente os vilões são os Piglins, que são moradores do Nether, né? Que é uma realidade bem infernal do jogo, né? O inferno do jogo, basicamente. Todos os Piglins ali basicamente existem no jogo, tirando os mais parrudinhos, né? Até então nunca encontrei com um desses. Literalmente ali tá tudo fiel, você vê que tá com uma tonalidade bem mais vermelha, bem mais séria, né? Caraca, bem mais forte. A Piglin mulher lá, a bruxinha, ela não existe nos jogos, mas no Minecraft Dungeons também tem um Piglin que se parece um pouco com ela, né? Eu não sei se foi uma referência assim, mas provavelmente deve ter sido. E o ponto mais engraçado é que ela fala que o Steven é redondo, né? Sendo que não, entre aspas, não existe coisas redondas no Minecraft. O que eu acho que é uma mentira, porque se você pegar os itens, tipo a Slime Ball, ela basicamente é redonda. Tá bom, é pixel art, mas é redonda. Vocês estão vendo o formatinho delas aqui, ó. Uma coisa interessante, numa parte do filme, lá pra metade, um pouco mais pra metade, o Steven ele usa aquelas asas no Jason Momoa e no molequinho. E pra você conseguir essas asas, você tem que zerar o jogo. Então o Steven foi lá no End e matou o Ender Dragon 2 vezes e conseguiu essas asas. Continuando, também tem a Vila dos Villagers. Lá é basicamente uma vila comum que você encontra no jogo, né? Lá você pode encontrar golem, os villagers comerciantes,
E eles estão bem engraçadinhos, eles são uma das coisas mais fiéis do filme. Tanto que eles ficam... E tem aquele lá que acaba se apaixonando pela diretora da escola. Eu não consegui tancar essa parte, de verdade, ali sim eu me toquei que realmente é um filme pra criança. Mas em suma, é basicamente quase tudo igual, quase tudo idêntico. Aquelas construções com redstone que a gente vê do lava Chicken. Steve's lava chicken, yeah, it's tasty as hell. Ooh, mamacita, now you're ringing the bell. Crispy and juicy, now you're having a stack. Ooh, super spicy, it's a lava attack. É muito legal, eu gostei, principalmente da versão em inglês. Não me julguem, a versão em inglês é muito boa, a em português estragou tudo. O personagem em si pegando as coisas também é muito legal, porque eles imaginam como é que seria pegar o bloco e jogar assim, ó, e fazer o negócio certinho. Foi bem pensado, eu gostei, né? Todo mundo já faz isso no YouTube, basicamente, quando vai fazer um live action de Minecraft, mas eles fizeram bem. Parabéns pro filme. Mas fora isso, todo o restante do filme ele é bem fiel ao jogo em si, nada é fora do normal também. Tem umas certas coisas que são meio tipo... Fora o fato dos bichos ser tudo quase meio semi-realista, mas eu acho que era pra combinar com os personagens que são humanos, né? Então teve que casar de alguma forma ou outra. E se eu tenho alguma coisa pra falar do roteiro é que ele funciona. É um filme pra criança, então funciona muito bem. E as criançadas vão pirar com tudo que tem no filme, porque é tudo igual ao jogo em si, de fato. Então, minha nota é que é uma nota boa, é um filme divertido. Meus amigos vão me crucificar, mas eu acho um filme muito divertido. Principalmente a parte do lava chicken. Eu vou encerrar essa parte, JP, é com você, falou.